Pessoal, então vamos continuar a nossa leitura do texto do Rubem Alves. Estamos lendo sobre o fenômeno religioso, sobre a perspectiva desse autor brasileiro, já falecido, que é o Rubem Alves, psicanalista, filósofo, pedagogo. A perspectiva do Rubem Alves pode ser tanto encarada como uma filosofia da religião, como uma antropologia da religião. O nosso curso aqui é de antropologia da religião, em que a gente reflete sobre a experiência religiosa de um ponto de vista das culturas, de um ponto de vista do indivíduo que está imerso na cultura, beleza? Vamos à leitura do texto, de onde a gente parou. Vou compartilhar a tela aqui, pessoal. Deixa eu só chegar aí. Então, a gente estava falando que se a religião ela era o centro que explicava, o centro de poder que influenciava em todas as explicações, né? Lembre-se da ideia de poder, algo que possui uma influência, deixa eu compartilhar aqui o texto, em todas as esferas do comportamento humano, das explicações do que ocorre, né? Era a religião que fazia isso. Mas hoje não é, e já não é há um bom tempo. Então, começamos daqui. Milagres se tornaram cada vez mais raros e passaram a ocorrer sempre em lugares distantes, com pessoas desconhecidas. A ciência e a tecnologia avançaram, construindo um mundo em que Deus não era necessário, como hipótese de trabalho. Então, veja, o cientista não precisa da crença em Deus para trabalhar. É isso que o Rubem Alves está dizendo. O que ele pratica no âmbito de sua atividade científica, com suas pesquisas, com seus testes de laboratório, com suas comprovações empíricas, está completamente apartado da crença religiosa. Aí você pergunta, professor, aí não é para ser sempre assim? Cientificamente, sim. Mas perceba que todas as explicações que ocorriam no passado, antes que a ciência se tornasse, como posso dizer, isenta desses elementos religiosos, digamos assim, ela também, como forma de conhecimento pré-científico e ainda se desenvolvendo, ela estava à mercê dos poderes da igreja e das explicações religiosas. Veja, por exemplo, o caso do Galileu, que teve que negar diante de quem? Da igreja suas descobertas. Então há aí uma tensão entre ciência e religião na época do Galileu, e aliás é a grande virada, né? É um momento de grande virada em que a gente pode compreender como é que a ciência se afasta da religião, ou precisa se afastar da religião para poder trabalhar de maneira, como posso dizer, objetiva, isenta, que possa conhecer a realidade tal como ela se apresenta, sem a presença de crenças que perturbem os resultados da pesquisa do cientista, certo? Isso o Rubem Alves vai chamar aqui no texto de ateísmo metodológico. Está aqui, ó. Ateísmo metodológico. E ele diz o seguinte sobre esse ateísmo metodológico. Um biólogo não invoca maus espíritos para explicar epidemias. Um economista não invoca os poderes do inferno para dar conta da inflação. Da mesma maneira que um astrônomo, na nossa astronomia moderna, não busca ouvir harmonias musicais divinas nas regularidades matemáticas dos astros, certo? Então, mesmo a ciência do passado, de Galileu e até antes do Galileu, como Kepler, né, ainda havia esses elementos religiosos que atravessavam o fazer do cientista. Era possível ver algo de divino, de religioso na harmonia musical divina, na matemática e coisas assim. O que não ocorre hoje. Beleza? Então, o cientista hoje não é e não usa essas categorias religiosas para pensar e não permite que elas influenciem no seu fazer, na sua atividade científica. Então, Rubem Alves pergunta, diante desse quadro em que a religião era o centro em um determinado momento histórico da nossa cultura, hoje ela já não é mais o centro,
Hoje a gente tem no centro da nossa cultura o saber científico, o saber tecnocientífico, né? E presente em toda a nossa vida, em todo o nosso cotidiano. O que aconteceu com o fenômeno religioso? Ele pergunta. Então, desapareceu a religião? Ele começa assim o parágrafo aqui, ó. Desapareceu a religião? E ele responde. Acho que eu dei zoom demais aí. Desapareceu a religião? Aí ele diz, de forma alguma não desapareceu a religião. Ela permanece, ela exibe de vez em quando uma vitalidade que se julgava extinta. Esse ponto é interessante, porque é a partir daqui que o Rubem Alves vai falar sobre qual o lugar da religião na experiência religiosa, no nosso mundo cheio de ciência, né? Parece que desapareceu, mas se você der uma olhada rápida na mídia, às vezes você tem uma impressão contrária. Quantidade de canais, na época do Rubem Alves já era assim, e hoje, né? Canais religiosos, canais. Então há um retorno muito forte de uma religião que a gente poderia até chamar de num nível muito supersticiosa e até fanática, né? No Brasil principalmente, né? Em que as pessoas elas negam a ciência e passam a acreditar novamente como se as crenças de um período antigo ou medieval tivessem retornado. Milagres, forças sobrenaturais, demoníacas, né? Só você ver discursos. Eu, por exemplo, às vezes vou visitar a minha sogra e às vezes eu vejo lá nos bairros mais afastados o discurso evangélico de algumas igrejas sobre o demônio. Então, é algo concreto e real na visão dessas pessoas. Então, há um retorno dessa experiência religiosa de um ponto de vista muito supersticioso, muito fanático, eu diria, e que ignora qualquer reflexão científica ou filosófica, o que não é algo que a gente, do meu ponto de vista, que seja interessante, né? Pelo contrário, parece um retrocesso. Não é que a religião não tenha nada de interessante, mas que se a gente retorna a um tipo de fanatismo, isso não é um bom lugar para se estar, isso não tem grandes vantagens para a nossa cultura, né? Só que aqui o Rubem Alves, pessoal, ele vai falar de religião em outro termo, não só nesse que eu abri um parêntese para falar dessa religião mais supersticiosa que retorna, vocês sabem disso, é só olhar a mídia e olhar também o seu próprio cotidiano, né, na cidade, que você vê esse discurso forte voltando. Mas o Rubem Alves está refletindo que não só desse ponto de vista a religião retorna. Também há outras formas de religião presentes, aliás, elas nunca se foram realmente. A experiência religiosa, ela nunca se foi realmente. Então, o que aconteceu com ela? Não se pode negar que ela já não pode frequentar aqueles lugares. Ela quem? A experiência religiosa, a religião. Ela não pode frequentar aqueles lugares que um dia lhe pertenceram. Foi expulsa dos centros do saber científico e das câmaras onde se tomam decisões. Ou seja, ninguém usa a religião hoje em dia como uma fonte de conhecimento científico, né? Embora você tenha aí uma discussão sobre isso, é diferente. Por exemplo, existem essa discussão, essa reflexão sobre achados arqueológicos, sobre dados científicos que comprovam os eventos da religião, mas aqui a gente tem que separar duas coisas, pessoal. Uma é o que de fato aconteceu, e aí é a historiografia, a arqueologia e os dados empíricos encontrados, e outra é o imaginário social, o imaginário cultural que se estabeleceu em torno desses acontecimentos. Então, há um engrandecimento, há uma mitologia, uma mitificação desses fenômenos que aconteceram no passado e que pertencem à consciência do homem religioso. Então, são duas coisas diferentes, certo? A ciência lida com que seriam os dados empíricos,
E a religião lida com essa simbologia em torno do fenômeno empírico. Então é preciso a gente ter cuidado nessa hora aí, para não misturar as duas coisas. Certo? Então, ele está dizendo que a religião ela saiu desse centro de poder, como eu já falei desde o início, ele vem falando isso, e já não mais compartilha disso, mas ainda é presente. Como assim? Então, se ela não é o centro das grandes decisões, ele fala aí, militares, econômicas, científicas, se ela não é o centro para decidir essas coisas, aonde ela está? E aí ele vai dar um exemplo muito interessante e provocativo, pessoal, para a gente pensar o lugar da religião na vida do indivíduo moderno. Olha o que ele diz. É altamente duvidoso que qualquer industrial, um dono de uma indústria, certo? É altamente duvidoso que qualquer industrial, mesmo que ele esteja convencido de que a natureza é criação de Deus e, portanto, sagrada, esse industrial é muito duvidoso que ele tenha perdido o sono alguma vez por causa dos males da poluição. Vamos entender isso aqui para fechar esse vídeo. É o seguinte: parece que na vida cotidiana moderna a religião ela entrou em um espaço da mente e da prática humana que não é o central, como eu falei já, e o Rubem Alves vem dizendo. Então, onde ela está? Ela parece ter sido movida do centro para uma outra área periférica, mais íntima, privada. Então, ele está dando exemplo aqui de um industrial, um dono de uma indústria, que tem um tipo de trabalho, um tipo de atividade em que ocorre uma poluição do meio ambiente. E esse indivíduo, ele crê, sinceramente, ele diz aqui, ó, ele está convencido, esse industrial, de que a natureza é criação de Deus. Ele pode ir para a igreja, ele pode rezar. No entanto, onde está a prática religiosa? Onde está a influência da sua crença de que a natureza é sagrada na sua atividade industrial que polui a natureza? Não sei se ficou claro. Vamos ter, acho que ficou um pouco. É assim: prática e teoria, crença religiosa e prática no dia a dia parecem estar divorciadas. É isso que o Romeu está dizendo. O cara é um industrial e sua atividade polui a natureza, mas ao mesmo tempo ele acredita que a natureza ela é sagrada porque foi feita por Deus. Então ele reza e polui a natureza. Entende o que eu estou querendo dizer? O Rubem Alves está chamando a gente para refletir. Cisão, divisão entre crença religiosa e prática cotidiana. Não há uma influência de uma esfera sobre a outra. O indivíduo polui o meio ambiente, no exemplo do Rubem Alves aí, mas sabe que a natureza é sagrada. O que aconteceu? Ele divide na cabeça dele? Como é isso? É quase uma coisa esquizofrênica, não é não? Isso dá uma pista para a gente do lugar da religião hoje, certo? Fora da nossa prática. Parece que a religião é alguma coisa que todo mundo diz que é muito importante, super importante. Siga os ensinamentos daquele que é o símbolo de sua religião. Onde você segue os ensinamentos? É o que o Rubem está provocando. Qual é a parte do seu dia que isso é efetivo, que isso se concretiza na sua ação? O Rubem está provocando. Parece que em nenhuma parte. Parece que é só no sonho, na fantasia, ou quando você entrou no templo. Quando saiu e foi trabalhar, há a predominância das relações econômicas, onde eu preciso ganhar dinheiro, onde eu preciso, talvez, da competitividade, de vencer o outro, né? E coisas do nosso mundo cotidiano que não tem nada a ver com a religião. Belezinha? Não é interessante essa reflexão? Certo, então a gente vai ficar por aqui, tá, pessoal? E no nosso próximo encontro, a gente vai continuar desse ponto, beleza? Até mais, pessoal. Um abraço.